Aloha! Hoje estamos aqui no Clube Naval, rodeados de veleiros para todos os lados, com um vento maravilhoso, e hoje nós vamos falar sobre um dos maiores problemas que nós tínhamos morando a bordo do nosso veleiro. Bem-vindos a bordo! Eu sou a Marina, esse é o Michel e nós moramos no mar. Quer embarcar na nossa casinha flutuante? Vem com a gente! Vem! Estamos aqui no Clube Naval Charitas, porque hoje nós vamos ver um barco que está numa situação diferente de como a gente deixava o nosso. O nosso barco Motion Me, tanto o Motion Me 1 como o 2, a gente sempre deixou na água, uma vaga molhada. A gente sempre ficava na poita ou na âncora e ele sempre estava na água. Isso quer dizer que você sempre tem que estar ali limpando o fundo, cuidando das craquinhas, e isso é uma dificuldade, porque nem sempre você está com essa disposição, ainda mais no inverno, começa a dar aquela preguiça. E aí, é claro, a gente sabe que tudo na vida tem seus prós e contras, e um dos contras de morar no barco, pelo menos na nossa opinião, é ter que ficar limpando o fundo. Para quem não sabe, as cracas são seres marinhos, vida marinha que cresce embaixo do casco do veleiro, e mais ou menos de uns 15 em 15 dias a gente tem que limpar lá, realmente com espátula, não deixar elas crescerem, porque quanto mais tempo a gente fica sem limpar, mais difícil é quando a gente vai limpar depois. E essas cracas, elas dificultam a hidrodinâmica do veleiro, a locomoção dele, elas causam mais atrito e turbulência quando você está velejando com ele na água, ou seja, deixa o barco mais lento. Elas até entopem as entradas e saídas de água do barco, né, os furinhos que tem no casco, então ali pode juntar craca e ficar entupido. Não tem jeito. Quem tem veleiro na água sabe que vai ter que lidar com isso se estiver no mar, porque em rio já é uma situação diferente, já não junta tanta craca assim em água doce. Mas no mar temos que lidar com isso e dá aquela variação. No verão tem que limpar com mais frequência, no inverno é mais tranquilo porque não cresce tanto bichinho assim na água gelada, mas mesmo assim, no máximo, a cada mês, a cada 20 dias, a gente tem que estar lá embaixo do barco limpando o fundo. Então, Marina, como é que a gente resolve esse problema se ficar na água cria essas cracas? Hoje nós vamos ver um veleiro que não sofre desse mal. Então vamos contar esse segredo Um veleiro e também sem craca. apresentar esse barco aqui no canal. Seria um sonho? E ele fica assim, ó, que nem aquele barco que tá lá no seco. Então toda vez que ele vai utilizar o barco, coloca o barco na água, depois que ele utiliza, tira o barco e coloca lá. Então como ele não fica exposto à água salgada, né, aos seres vivos que tem na água salgada do mar, então não cria essas cracas. E aí ele fica sempre com o fundo perfeito, limpinho. Isso é muito utilizado para barcos de regata, de competição, que precisam toda a performance possível. E se você acha que para ter um barco assim fora d'água precisa ser um barco pequeno, nada disso. O barco dele é um 30 pés e aqui ó, tem barcos muito maiores. Por exemplo, tem esse aqui que eu acho que é pelo menos uns 40, 45 pés. Então não tem isso, então vamos lá conhecer esse barco. Estou aqui literalmente embaixo do Windstrat. O Michel e o Levi estão lá em cima, já lá dentro. E eu quero mostrar pra vocês, é isso aqui, é o berço do veleiro, olha só. É essa carretona aqui, enorme, que dá o sustento pro barco ficar todo no seco. Então vamos lá em cima conhecer esse barco por dentro, que a gente ainda tem mais pra falar sobre as vantagens e desvantagens de estar aqui no seco. E também, claro, conhecer esse modelo que, gente, vocês vão ficar de boca aberta. Eu tô apaixonada por esse Skipper 30. Sabe por quê? Vocês vão entender daqui a pouco. Mas antes, vamos apresentar aqui o mapa desse barco. Então, lá na frente, como é de praxe, nós temos a cabine de proa, que dá para um casal dormir super tranquilo. Aqui nós temos uma sala, e esse barco já tem umas diferenças do que a gente está realmente acostumado de ver sempre, que é banco dos dois lados da sala e a cozinha mais para um cantinho. Aqui não é assim não, ó. Tem banco de um lado só e do lado de cá já é a cozinha. E aí aqui atrás a cabine de popa, antes dela vem a mesa de navegação. Do outro lado, um banheiro super bacana com um espaço muito legal para banho para um barco nesse tamanho de 30 pés. Então foram vários pontos que deixaram esse barco aqui muito interessante, muito bem projetado. Olha só, começando aqui pela cabine de proa, essa porta toda é, na verdade, a porta mais extensa que eu já vi num barco. Tem 4 pedaços! 4 pedaços! Até em barcos maiores, barcos de 40, mais de 40, de 50 pés que a gente conheceu,
não tinha uma entrada tão ampla. Aqui tudo abre, então olha, isso aqui corre vento, entra luz, é uma delícia, sem falar que muita gente gosta dessa área mais ampla, tem gente que gosta dela fechada, tem gente que gosta do meio termo, então aqui vai agradar a qualquer público. Isso que eu ia dizer, muita gente fala sobre isso, sobre a divisão. Ah, não, mas um barco eu gosto dele fechado na frente, o outro não, eu gosto dele todo aberto. Esse aqui, ele junta os dois. E aqui tem a nossa caminha triangular, né, que já é conhecida de todo mundo, com prateleiras nos dois lados. Uma gaiuta para ventilação redonda, achei muito legal, geralmente as gaiutas são quadradas, né, essa daqui já tem um estilo, é redonda. E aqui do lado, aquele detalhe que a gente falou até no último vídeo também, que é um espaço com cabide, ou seja, um arara, um guarda-roupa de fato para você colocar as suas roupas ajeitadinhas. E aqui tem dos dois lados. E embaixo ele tem um tanque de água, um extra, né? Tanque de água extra. Isso era uma coisa que a gente sempre pensou em colocar lá no Fast Trans 10, usar a parte da proa, né, porque é um espaço muito grande. E esse aqui ele já foi pensado para isso. É claro que quando você coloca assim reservatórios de água, tem que pensar muito bem onde vai colocar, porque esse volume aumenta o peso do barco e pode alterar, né, o balanço. Dele, então, né? A estabilidade. Assim. Realmente tem que ser pensado. Esse aqui já foi projetado assim. É centralizado, né? Então não tem muito problema. E qual é o total de quantidade de litros que tem aqui nesse Falou barco? que tinha mais ou menos 230 litros. Mais de 200, isso para um barco de 30 pés. Nunca vi, é sério, de verdade, a gente nunca viu um barco de 30 pés com essa quantidade de água. Até hoje, né? Agora... E aqui, como eu falei, é a parte mais diferenciada nesse projeto, que muda um pouco dos barcos que a gente geralmente vê. Principalmente os barcos nessa faixa de tamanho, né? Que geralmente aqui tem sofá dos dois lados no salão. Desse lado aqui ele tem um sofá a menos, o que, por exemplo, para mim, para o Michel, para as pessoas que moram a bordo, geralmente não é para receber muita gente, é uma vantagem, porque acaba que você não precisa utilizar dois bancos tão grandes. É claro, se você for pensar num pernoite, é um lugar a menos que uma pessoa poderia estar indo dormir, mas isso nunca foi um problema pra gente. Então aqui nesse projeto ele tem a cozinha toda desse lado, e é bom porque a cozinha fica muito mais ampla, então pra cozinhar todo dia... Geralmente esse tipo de cozinha assim, de lado e mais comprida, você consegue ver mais em barcos grandes, né? O quanto que você ganha aqui nessa passada, por exemplo, para ir para a cama de proa, você simplesmente tem um caminho, corredor, né? Um corredor que você não precisa ficar passando pela mesa, então a mesa fica bem livre, a pessoa pode continuar trabalhando na mesa e quem quiser cozinhar, passar para a cabine de proa, fica aberto. Tem já a geladeira aqui com freezer, aqui tem mais armários embaixo, o fogãozinho com essa travinha de segurança, olha, para cozinhar enquanto estiver velejando. Isso daqui faz muita diferença, acho que pra mim ia precisar ser menor. Aqui tem até duas pias, uma pia principal e uma menorzinha pro que precisar. E local para guardar talheres. Isso aqui é muito bom para manter organização, para coisas pequenas. Então aqui tem várias gavetinhas que dá para vocês se organizando aí. E aí, tá curtindo conhecer outros barcos? A gente também gosta muito de poder conhecer outros barcos, mostrar para vocês, para quem tá procurando um barco, poder conhecer sem realmente estar indo naquele lugar. E é graças aos nossos apoiadores que a gente pode estar fazendo esses vídeos 2 vezes por semana. Então muito obrigado a vocês, nossos apoiadores. E se você quiser também fazer parte da tripulação, fazer parte do nosso grupo exclusivo para apoiadores, é só clicar aqui em cima e conhecer como é que funciona. Uma coisa que o Levi nos falou, que é o dono aqui do Windstrat, que é esse barco que nós estamos conhecendo, é que ele tem pouco espaço para guardar comida. Então aqui eles resolveram assim, ó. 2 caixotes que servem de dispensa, aqui dentro tem comida, resolve super bem, é claro, né, que numa velejada você pode prender, amarrar o caixote, você tem que se adaptar num veleiro para suas necessidades. Por exemplo, poderiam ter armários aqui, né, talvez diminuindo um pouco da área de banco, trazendo ele um pouco mais para frente, fechando e fazendo armários, teria bastante espaço para guardar comida. É muito de projeto para projeto, né? Esse barco foi pensado para ser um barco regata, passeio e um pouco de cruzeiro. Então ele traz esse espaço interno muito bom para passar mais tempo a bordo, mas o principal dele realmente é ser um barco que tem uma performance boa. Então eles preferiram
tirar espaço de armário, utilizar um espaço maior aqui dentro, tirar peso do barco também, né? Porque quanto mais armário, mais coisas você vai colocar lá dentro. Então é uma escolha. Apesar de ele não ter 2 sofás aqui na sala, essa mesa aqui ela é feita de uma forma com que você consegue simplesmente tirar 2 pinos e aí ela baixa, ela desce toda a mesa, se encaixa certinho no sofá e aí você tem praticamente quase que uma cama de casal. Michel, volta aqui pra mim que tem uma coisa que eu não vou deixar de falar, que pra mim faz muita diferença, e é o chão. Olha só, aqui esse chão não é de madeira, ele é de fibra. O Michel tava agora há pouco comentando que ele não faz barulho quando você pisa, ou seja, ele não range entre uma madeira e outra, mas não é essa a vantagem que eu queria falar aqui hoje. O que eu queria falar são desses cantinhos aqui arredondados, que é a mesma coisa que tinha no nosso Delta 26 e que fazia muita falta no Fast 310. Primeiro, o fato de ser branco já faz muita diferença, né? Ele dá uma claridade no barco, em vez da madeira escura. E a outra coisa é que realmente esses cantinhos são arredondados, são super fáceis de limpar. Então o Delta passava uma vassourinha assim, super, tava tudo limpo. No Fast, esses cantinhos entre o piso e a parede juntavam uma sujeirinha chata ali dentro. Banheiro, eu consigo ficar em pé aqui tranquilamente, não preciso me abaixar nem nada. Vi muitas similaridades desse barco com o Delta 26, o nosso primeiro barco que a gente teve. Tanto as portas são muito parecidas e essas similaridades não são mera coincidência, porque foi o mesmo projetista que projetou ambos os barcos, foi o Nestor Volker, então por isso que tem muita coisa similar. O Delta 26, o 32, o 36, o Skipper 30, por aí vai. Torneira que eu acho fantástica, gente. Ela já é a torneira da pia e o chuveirinho também. Olha só. Você puxar, não termina mais. Aí você consegue tomar seu banho. Aqui tem um suporte onde você coloca ela. E aí você toma seu banho tranquilamente, não precisa ficar segurando. Isso é muito bom, né? Ter as duas mãos livres para tomar o banho faz diferença. Exatamente, é só abrir ali a torneira, o quente e o frio. Ele tem água quente, então ele tem um boiler, é só ligar o motor por uns minutinhos. Quer mais mordomia que essa? E outro ponto que a gente gostou é uma mesa de navegação compacta. Hoje em dia, a gente, por exemplo, 3 anos morando a bordo, a gente nunca realmente precisou usar a mesa de navegação no meio de uma velejada. Então, assim, como tem outra mesa maior no barco, a gente acha que tanto espaço para uma mesa de navegação num barco com tamanho limitado é desnecessário. O tamanho da nossa no Fast 310 a gente achava que poderia ser menor. Essa daqui é compacta, então tá perfeito. A gente estava conversando aqui com o Levi sobre como é que é ter o barco no seco. Toda vez que você precisa utilizar o barco, você coloca ele na água, você tira também. Tem a parte positiva, que é bom porque não cria craca, você não precisa pintar o fundo a cada 2 anos, 1 ano e meio. Então tem essas partes boas, né? Mas também tem a parte negativa, que realmente o barco ele fica sempre no seco. Você tem que ter essa preocupação de quando você for utilizar, pedir para botar o barco na água. Pode ser que esteja com vento muito forte e aí dificulte um pouco essa locomoção do barco, né? Então tem esse ponto negativo. O outro também é questão de custo. Porque como você vai ter que tirar o barco da água toda vez que for utilizar, isso está incluso na sua mensalidade da marina, do clube. Então tem um custo a mais desse serviço que esse local vai estar te prestando. Então tem que considerar essas coisas também. Como sempre, né, a vida é um balanço. É claro que não precisar limpar o fundo é uma vantagem, mas se você pensa em morar a bordo, acho que não faz muito sentido você ter um barco no seco, né? Essa ideia é realmente para quem tem um barco de passeio, para usar no fim de semana. Então, com certeza vai diminuir os custos de manutenção no fundo, porém você paga nos custos do clube. E uma coisa boa que também, né, as pessoas que deixam o barco no seco fazem é com relação ao motor. Porque toda vez que você tira o barco da água, você adoça ele. Para quem não sabe, o motor dos barcos, eles utilizam a água salgada para refrigerar. Ele, como não entra vento, que nem nos carros, então ele usa água salgada, passa pelo motor e refrigera. Só que isso vai juntando essa água salgada. A água salgada é uma das piores coisas que tem para metais. O motor é todo feito de metal. Então, quem deixa o barco no seco, ele chega aqui e aí bota uma água doce. Deixa o motor funcionando com a água doce, com a mangueira, e aí deixa ele limpinho. É como
como se você limpasse o motor por dentro, né, a parte de arrefecimento dele. E eu vou confessar que é um pouco estranho, a gente tá acostumado a ter o barco na água. Algumas pessoas, quando entram pela primeira vez, estranham o balanço do barco. Pra mim é super estranho estar agora presente num barco que não tá balançando. Mas se tiver um vento muito forte, de ver, hoje ele tá dando umas rajadas, então de vez em quando ele dá uma balançadinha e você fica, opa, peraí, mas será que ele tá bem preso aqui nessa carreta? O berço tá seguro? Será que não vai acontecer nenhum acidente? Mas tá tranquilo, né? Vocês já viram lá embaixo como é que ele fica super bem ancorado, né? Super bem deitadinho no berço dele, então tudo beleza. E a cabine de popa, pra ir finalizando aqui o nosso tour da parte interna. Essa cabine, nossa, agora que eu tô vendo aqui pro lado, tem muito espaço aqui pra dentro. Eu não tinha notado. Gente, peraí. Olha isso. Eu vou perder a Marina aí dentro. Ó, agora que eu encostei os pés lá do outro lado. Olha quanto espaço tem aqui na minha cabeça. Isso que eu tô de lado. Esses armários aqui, eles não são tão fundos. Eu acho que eles têm... Ah, até que é, vai, ó. Aí em cima, ele vai diminuindo embaixo. Vai diminuindo embaixo. Mas aqui na parte de cima, ele tem 1,5 palmo. Então, dá pra guardar coisa assim. E aqui no fundo, ele tem até essa iluminação, ó. Tá com a luz ligada aqui. Que é onde tem o quadrante da roda de leme e também o boiler. Olha aqui, eu tenho que tomar cuidado também, não ir muito lá pra trás e vocês verem eu sumir aqui da tela. Essa roda aqui, ela tem um recurso muito interessante que ela dobra. Olha aqui, ó, é só dobrar, prender aqui e aí você tem uma roda funcional normalmente. E aí quando tá com o barco parado, é só soltar aqui e diminui muito espaço. Olha isso aqui. Você tem um corredor para poder passar e não precisa subir em cima do banco para passar para o outro lado. Um detalhe que eu gostei é que além do porta-copos que a gente já tem aqui, tem essa mesinha dobrável que já dá para você super almoçar, fazer um lanche, fim da tarde, pôr do sol com os amigos aqui, maravilhoso. E o detalhe é que aqui embaixo é onde fica o gás, olha só. Então ele já tem um cantinho aqui, fica super organizado, fora, numa área aberta, menos perigo se houver um vazamento, né? Então super bem resolvido, a gente gostou demais dessa ideia. E aí, conta pra gente se você curtiu tanto quanto nós mesmos aqui que estamos babando nesse Skipper 30. Diz pra gente o que você ia querer aplicar no seu barco, o que você mais gostou por aqui e o que você faria diferente.